7 pistas que mostram que a Odete forjou a própria morte. Primeiro vamos falar a da mais recente. Quando o Marco Aurélio descobre que a Odete Roitman supostamente morreu, ele vai para a sacada do seu quarto e ele fica olhando ali da janela ao lado de Leila. E ele vai ficar olhando, vendo os policiais levarem o corpo de Odete Roitman para o Rabicão. E aí ele diz assim: que horror, morrer assim em público deve estar sendo difícil para Odete. Bom, quem percebeu, observou muito bem que o Marco Aurélio se refere a Odete Roitman como se ela ainda estivesse viva. Depois ele disfarça ali com Leila, fala se ela acredita em vida após a morte, fala em fantasma, se Odete vai vir como fantasma tal, para assombrar ele, etc. Ele muda de assunto completamente. Vamos falar um pouco do passado. A Odete estava planejando a sua viagem, inclusive ela morreu a uma noite antes da sua viagem acontecer. Então, porém, antes dela sair da TCA para planejar a sua viagem, ir para o Copacabana e tal, fazer as malas, ela teve uma conversa muito suspeita com o Consuelo e também com o Freitas. Bom, que observou, viu muito bem essa conversa. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, quando o delegado ele chega na cena do crime, ele olha para o corpo de Odete, ele faz uma brincadeira de muito mau gosto, que eu não senti graça nenhuma. Ele diz assim: olha como essa Odete era bonita, hein? Muito bonita essa Odete. Não sei quem lá que trabalha com a gente era apaixonado por ela. Bom, e ele fala: agilize isso aí, agilize isso aí. Até o secretário tá me ligando, mandando tirar logo o corpo daí. Como se a Odete tivesse conversado com o secretário, tivesse armado com o secretário para que o corpo dela saísse do hotel imediatamente, já que ela tinha tomado um remédio para que o seu corpo, o seu batimento cardíaco diminuísse e ela fosse considerada ali morta, ali pelo menos para as pessoas que estavam ali vendo. Enfim, uma pista também muito interessante. Bom, outro momento também que fez a gente ficar com a pulga atrás da orelha foi quando o Freitas estava sentado num bar de Vasco e aí ele descobriu, ele tá sentado e ele fala assim: ó, Odete Roitman morreu? Aí ele faz realmente uma cara de espanto, tal, aquela coisa toda. Mas em seguida ele recebe uma ligação, né? Uma ligação. Nessa ligação que Freitas recebe, uma pessoa misteriosa manda Freitas imediatamente ir aonde ninguém sabe onde é que Freitas foi. Não foi o Marco Aurélio, não foi o Mário Sérgio. Quem foi que ligou pro Freitas mandando ele sair dali imediatamente dizendo que iria? Quem foi essa pessoa? Uma pista muito forte, porque antes da Odete Roitman morrer, o Freitas falou que é muito grato a ela e que qualquer coisa que a Odete precisar, ele irá fazer. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Enfim. Bom, será que a Odete contou com a ajuda do Anergume do Freitas? Bom, seja o que for, vamos acompanhar. Quando a Celina foi questionada por Heleninha, né? Heleninha questionou a Celina, perguntando para a tia se o velório de Odete seria com caixão aberto.
a Celina diz para a Heleninha que o caixão vai ser fechado. Aí ela fala assim: a Odete sempre disse que o caixão tem que ser fechado. Bom, o que abre um leque muito grande para uma possibilidade de Celina ter entrado no quarto de Odete, ter ajudado a forjar a morte e tá inventando essa desculpa de que a Odete disse que a morte dela, o caixão teria que ser fechado. Para que de acho ela só ia falar isso para Celina, sendo que Celina é quase da mesma idade que ela, poderia morrer antes que ela. Ela teria que ter falado isso para todo mundo, né? Parece que foi um subterfúgio que Celina inventou na hora para tentar enganar todo mundo, para inventar que a Odete Reutemann morreu. E na real, o velório de Odete foi de caixão fechado, o que geralmente acontece com as pessoas que fogem à própria morte. Geralmente o caixão é fechado, principalmente em novela, né? Em novela acontece muito isso, né? Quando os autores e as autoras querem que, digamos, uma pessoa foge à própria morte, geralmente é um subterfúgio deixar o caixão fechado. O caixão fechado é um indício claro de que a morte foi forjada. Bom, alguns sites estão dizendo que a Odete Reutemann não morreu. Aliás, tem até um final gravado com a Odete Reutemann fugindo, fazendo o mesmo gesto que o Marco Aurélio fez na primeira versão, aquele gesto da banana, né? Dizendo que o crime compensa. Parece que isso seria trocado, ao invés de Marco Aurélio fazer isso, quem faz isso é a Odete Reutemann, levantando vários questionamentos, né? Levantando várias... Enfim. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu particularmente tô no time de Aguinaldo Silva, que fez parte do grupo dos primeiros autores de Vale Tudo. Ele foi tipo um auxiliar de Vale Tudo, e ele ajudou a escrever Vale Tudo. E ele disse que acredita que Odete Reutemann está morta. Não, peraí. Ele disse que acredita que Odete Reutemann fugiu à própria morte. Ele fala assim, é só um palpite. É só um palpite. Tipo, ele não dá muita certeza, enfim, né? Eu também apostaria muito nisso, né? Até mesmo porque não tiraria o suspense de quem matou a Odete Reutemann. O público ainda ficaria com isso vivo, né? Porque a gente tá aqui até agora aqui, se perguntando quem matou a Odete Reutemann. Daqui a pouco eu vou falar, eu vou fazer um vídeo falando as falas do suspeito no interrogatório. Daqui num próximo vídeo, cada suspeito vai ter sua narrativa e eu vou contar ela aqui. Daqui a pouco vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, a pauta, a morte de Odete Reutemann ainda está todo vigor, né? E é capaz de uma pessoa ser presa acusada de matar a Odete Reutemann. No final, a Odete Reutemann estiver viva. Então, não vai mudar nada, vai continuar com a mesma narrativa. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.